Começa agora aqui pela TV Grandourados o programa Saúde e Bem-Estar. E para falar sobre este assunto, novamente está em nossos estúdios o Dr. Alexandre Sevilha, da Sevilha Odontologia Especializada. Então não saia daí, tudo isso e muito mais aqui no programa Saúde e Bem-Estar de hoje. Alexandre, como vai? Tudo bem? Olá, boa tarde, Roseli. Tudo em ordem. Obrigada por ter aceito o nosso convite e estar podendo participar novamente do programa Saúde e Bem-Estar e dando dicas importantes sobre a odontologia. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre odontologia. Tá certo. Alexandre, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante que foi colocado na revista do Farol, que você escreveu, um artigo que as pessoas têm comentado muito a respeito, é sobre a sedação consciente na odontologia. Ou seja, para aquelas pessoas que têm medo ou receio de ir ao dentista, agora não existe mais esse medo. Não tem mais esse medo, Roseli. Para começar falando um pouquinho da sedação, pessoal que não sabe, a sedação consciente ela já existe faz há muito tempo. Ela é muito usada em procedimentos na odontologia americana, né? Ela é até regulamentada pela American Dental Association, que é a Associação Dental Americana. Agora que ela está começando a ser um pouquinho mais aceita na odontologia brasileira. Por quê? A gente tem que fazer um curso específico para isso, né? Está registrado, tem a Associação Brasileira de Analgesia, tudo. E o equipamento também, que é um equipamento um pouquinho caro, né? Que é um pouquinho custoso para a gente manter no consultório esse equipamento. Mas é um tratamento muito legal. Como que funciona, assim, de maneira geral, a sedação? A sedação é uma máscarazinha que a gente coloca o oxigênio e o outro gás, que é o óxido nitroso. Sim. Então a gente começa administrando o oxigênio no paciente. E o pessoal tem, até quando saiu na revista, o pessoal pergunta bastante, mas como é que é, doutor? Eu apago? É anestesia geral? Não. Então a gente coloca essa máscarazinha e começa administrando o oxigênio, que é excelente em qualquer situação, né, para o paciente. E aí devagarzinho a gente vai aumentando a porcentagem do óxido nitroso, né? Então a pessoa ela vai devagarzinho, ela vai relaxando, entendeu? A gente sempre tem que controlar a saturação de oxigênio do paciente para ver qual que é a porcentagem de oxigênio que está, o batimento cardíaco que a gente monitora sempre. Geralmente quando a gente começa a administrar, às vezes o paciente está um pouquinho nervoso, né? Antes de, até é normal, até eu quando sento na cadeira né, para ser atendido como paciente, a gente fica um pouquinho mais nervoso, o coração dá uma acelerada. Mas depois o paciente vai acalmando, ele vai ficando mais tranquilo. Então a gente monitora, afere a pressão, vê se está tudo em ordem, faz uma anamnese no paciente e aí monitora essa saturação de oxigênio e o batimento cardíaco do paciente. Então o paciente senta na cadeira, qualquer que seja o procedimento, vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma restauração, em qualquer procedimento ele pode ser usado. Certo. Geralmente a gente usa para fazer assim, um procedimento mais longo, uma cirurgia e tal, então a gente faz. Então senta o paciente, ele acomoda, a gente escolhe uma máscara específica, né? A gente tem um nariz um pouquinho maior, um pouquinho menor, em crianças também tem uma máscara específica. Sim. Então a gente coloca a máscara, o paciente ele vai devagarzinho, ele vai inalando o gás, o óxido nitroso e vai relaxando. A pessoa dorme, doutor? Tem gente que dorme. Tem gente que dorme, assim? De tão tranquilo que dá. Tinha uma paciente minha que ela dormiu no meio da cirurgia. Ela estava até roncando, ela estava lá roncando no meio da cirurgia. Pode acontecer, é até melhor. Eu até, assim, prefiro. Quanto mais relaxado o paciente ficar, melhor, que é justamente a intenção da gente fazer esse procedimento, entendeu? A pessoa é uma sedação consciente. Então, assim, em momento nenhum do procedimento a pessoa fica inconsciente. Ela lembra de tudo que aconteceu. Às vezes a pessoa perde um pouquinho a noção do tempo. Então, uma vez eu fiz uma cirurgia de 2 horas numa paciente, ela achou que ela tinha ficado meia hora ali na cadeira. É verdade. Então, ela relaxou tanto, ficou lá, quanto tempo durou a cirurgia? Ela falou 2 horas. Ela falou, né, meia hora. Eu falei, não, faz 2 horas que nós estamos aqui. E essa sedação pode ser feita em qualquer pessoa, em qualquer idade? Qualquer pessoa. A gente recomenda fazer, qualquer pessoa que quiser pode fazer. Às vezes a pessoa tem problema de coração, não tem problema, tem diabetes, não tem problema. Às vezes a pessoa já usa algum medicamento controlado
também não tem nenhum problema, pode ser feita essa interação. Às vezes a pessoa já usa algum remédio de tarja preta, já para um Rivotril, alguma outra medicação para ficar mais relaxado, mas pode ser feito do mesmo jeito. Pacientes que têm alguma síndrome, às vezes se o paciente é colaborativo a gente consegue fazer. Tudo depende bastante do paciente ser colaborativo, né? Em relação à sedação, mas assim, está indicado para todas as pessoas que quiserem fazer. Eu tenho um paciente agora, esses tempos, ele tinha muito medo do dentista. Então ele quis fazer todo o procedimento, ele tinha que fazer procedimentos simples, até nenhum deles era cirúrgico. É um tratamento de canal, uma restauração, um clareamento. E ele falou, doutor, eu quero fazer todas as vezes que eu vier aqui, eu quero fazer a sedação. Eu falei, tudo bem, sem problema. E eu fui, assim, mas o mais engraçado, que eu sempre falo assim, não é a sedação em si, mas assim, a confiança que o paciente pega na gente. Então assim, a primeira vez que ele veio, o batimento dele estava 110, ele estava Dá até para ver pela camisa. Ele estava, você vê que ele respirando fundo e com medo. Na segunda vez já não, na terceira vez já, na quarta vez ele estava quase dormindo na cadeira. Já entendeu? Amigo. Então já fica mais tranquilo. Então assim, eu sempre falo, além da sedação, que é um procedimento para deixar o paciente mais tranquilo, tudo, é muito importante a confiança, conversar com o paciente, explicar para ele o que está sendo feito. Certo. Que é uma reclamação que eu ouço muito dos pacientes. Fala, vixe, o doutor anestesiou, então já foi fazendo e não sei o que, eu fiquei meio perdida. Então, assim, às vezes você fala, agora eu vou fazer tal coisa e tal, o paciente fica mais tranquilo, porque ele sabe o que está acontecendo, ele sabe que está tudo sob controle. Então ele fica mais... Os procedimentos cirúrgicos que você comenta, até uma extração de dente é um procedimento cirúrgico, né? Sim, desde uma extração simples, extrair um terceiro molar, até uma cirurgia grande de 5, 6 implantes, tudo pode ser feito com a sedação. E para as crianças, né? Porque eu tenho 2 filhos, um de 12 e um de 15. E quando eles vão ao dentista, pelo menos os que eu já levei, eles nunca, eu não conhecia esse benefício que você está falando da sedação. Então, principalmente o menor, ele ficava apavorado, sabe? Pode ser feito em criança sem problema. Mas assim, geralmente quando chega em criança no consultório, que às vezes a criança não é colaborativa, fica se mexendo muito, o legal é você trazer ela para dentro do consultório e não fazer nada no primeiro dia. Fazer um condicionamento na criança. Entendi. Entendeu? Fazer ela virar sua amiga. Sim. Então, até eu vou dando meus exemplos. E suas dicas? Assim, eu tinha uma paciente, eu atendi a avó. A gente estava fazendo um procedimento na avó da criança. E ela morria, a avó falou, ela não vai no dentista. Eu falei, então chama ela. Toda vez que eu for atender, chama ela aqui. Entendeu? Então ela ficava do lado, ela ficava vendo. Aí às vezes eu até brincava com ela, acabava o atendimento, aí eu colocava uma luva nela, colocava máscara. Então ela foi brincando. Aí ela veio para ser atendida, ela já não estava com medo. Já estava acostumada. Já estava mais tranquila. Familiarizada, entendeu? Né? Mas a sedação ela dá para ser feita em criança também, tranquilo. E é o que você falou, desde que seja uma clínica especializada, que tenha domínio do equipamento. Tem que ter um domínio da técnica. É super simples, assim, de maneira geral, para a gente aplicar a sedação no paciente é bem simples. Certo. Em 40 anos de uso que tem da sedação, nunca teve nenhum caso, nenhum problema, nada. O máximo que pode acontecer durante a sedação é às vezes o paciente assim, ficar um pouquinho tonto, né? Então, mas você já aumenta o nível de oxigênio, a pessoa já sai, né? Não é, a sedação é assim, você faz ela, você começa administrando oxigênio. Aí você pode ir até 70% do óxido nitroso. Certo. Sempre você vai estar monitorando com 30% de oxigênio. E a gente monitorando tudo. E daí, vamos supor, acabou o procedimento, você vem voltando essa porcentagem. Então a pessoa sai do procedimento com 100% de oxigênio. Certo. Entendeu? Toda vez que você acaba o procedimento, você faz de 3 a 5 minutos só de oxigênio puro. Então a pessoa, ela entra na sedação, fica relaxada, e quando ela sai, além dela estar relaxada, ela está consciente de tudo. Consciente de tudo de volta, 100%. Né? Não é igual a medicação que você dá e vai passar o efeito daqui a um tempo. Não, você está administrando, está fazendo efeito. Você tirou o óxido nitroso, a pessoa volta consciência normal. Que legal, eu fiquei muito contente quando eu vi essa matéria na revista. Eu falei, puxa,
É um assunto tão importante. É uma coisa legal, o pessoal pergunta muito. Para mim, principalmente depois que saiu na revista, já saiu algumas vezes aquela reportagem que eu escrevi, aí o pessoal vai, pergunta, questiona, quer ver o equipamento. Nossa, que bacana. Teve um paciente que ele falou, eu quero fazer só a sedação, doutor, para ver como é que é. Né? Ele falou, ele tinha que fazer uma limpeza, assim, coisinha assim. Ele falou, não, eu quero fazer com a sedação para mim saber como que funciona. Eu falei, vamos fazer. Tá certo. É bem legal e é uma coisa assim, pouca gente faz. Não tem muitos dentistas, não tem muitos profissionais que fazem, não. Mas é um diferencial bem legal. E para aplicar essa técnica, doutor, precisa ter uma especialização? Não, precisa fazer um curso. Eu fiz o curso com o professor César, que ele é o presidente da Associação Brasileira de Analgesia. Fiz esse curso com ele lá em Bauru. É um curso de uma semana. Ele passa como que funciona o equipamento, o que faz, o que pode acontecer, precauções, indicações, contraindicações, mas de maneira geral, assim, se você tem uma boa formação dentro da área da odontologia, fazer a aplicação dele é bem tranquilo. É bem tranquilo, né? Está certo. Então você está ficando por dentro de todas as novidades da odontologia, aqui com o Dr. Alexandre Sevilha, e nós vamos para um rápido intervalo, mas eu volto rapidinho. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, hoje com o Dr. Alexandre Sevilha, né? Mais uma vez aqui, trazendo muitas dicas importantes para você aí de casa, para a gente aqui da TV. E vamos falar agora então, doutor, sobre esse procedimento que é feito na sua clínica, né? Que é periodontia. A periodontia, ele é uma das minhas especialidades, né? Eu sou especialista na parte de implantes e na parte de periodontia. A periodontia é assim, pério é ao redor. Então, assim, trata de tudo que está ao redor do dente. Sim. Né? Porque tem o dente em si, em volta a gente tem toda a estrutura que segura o dente. Tem osso, tem alguns ligamentos ali, tem a gengiva em volta, tem os ligamentos que seguram a gengiva ali. Certo. Então, trata de toda essa parte aí, que é muito importante e trabalha em conjunto com várias especialidades. Vamos supor, a gente vai fazer um implante, a pessoa não tem tanta condição de gengiva, dá para fazer um enxerto. Às vezes a pessoa vai fazer uma prótese, a prótese está dentro da gengiva. Quando você fala que vai fazer um enxerto, no caso do implante, é da gengiva ou do osso? Os dois. Dos dois? Os dois. Até a gengiva no caso da parte da periodontia, a periodontia trabalha mais com enxerto de tecido. Entendi. Então é da gengiva mesmo. Às vezes a gente tira um pedacinho de gengiva de um lado, coloca de outro. Ou às vezes a gente faz um retalho, que a gente, vamos supor, tira um pedacinho daqui e joga para cá, tudo para poder deixar da melhor maneira possível. Para quê? Pensando na prótese lá na frente. Certo. Então às vezes o paciente fez o implante agora e depois vai colocar a prótese. Então ele tem pouca gengiva, tem uma gengiva muito fininha ali, então a gente pode estar fazendo esse procedimento, que é tudo dentro da área da periodontia. Uma coisa que assim, que o pessoal não sabe, né? Assim, a cárie não é a principal causadora de perda de dentes. É a doença periodontal, que muita gente não sabe que tem. Às vezes tem, não dói, fica naquilo tal, e às vezes a pessoa chega no consultório e já está numa situação avançada que já não tem mais o que fazer. Aí a gente tem que partir com uma extração de dente. Que até uma das perguntas que a gente tinha falado antes, que você falou, é o que é a gengivite. Isso, é verdade. Então é assim, o que é a gengivite? É inflamação da gengiva. Então assim, como que começa? Tá o dente lá, aí você comeu uma coxinha lá no café da manhã e ficou o dia inteiro sem escovar os dentes. Então começa a formar começa a juntar aquela placa bacteriana que começa a acumular resto de alimento, com bactéria, com tudo. Na gengiva, assim, próximo do dente? Na gengiva, próximo do dente. Aí a pessoa não escova, deixa, tem uma escovação muito ruim, não usa o fio dental, não usa o enxaguante bucal. Então aquela gengiva que está ao redor do dente, ela começa a ficar inflamada. Entendi. Então, em vez dela ter aquele aspecto rosa, bonitinho, firme, ela começa a ficar vermelha, inchada, sangrante. Né? Que às vezes tem gente que fala, doutor, é normal escovar, sangrar quando escova? Não, não é normal. Entendeu? A gengiva, quando ela está normal, ela não sangra. Se está sangrando é porque já tem um quadro de gengivite. E aí, a pessoa, quando teve uma gengivite, não foi no dentista, não tratou, aí evolui depois para um quadro pior ainda, que é a periodontite. Que aí, além de afetar só o tecido mole, só a gengiva, começa a afetar os ligamentos que tem ao redor do dente e o osso.
Aí começa a ter perda óssea, que em volta do dente começa a perder o dente. Aí o dente que está com aquela estrutura boa, ele começa a amolecer, que é a principal causa de perda de dente, que é a periodontite. Que é um procedimento muito simples, que eu falei da outra vez, sempre falo para os pacientes, prevenção. Isso. Então assim, tá sangrando a gengiva, tem um cantinho ali que está acumulando alimento, então assim, não deixa chegar num estágio avançado, entendeu? Trata antes, que aí fica bem mais tranquilo de tratar. Faz uma limpeza, faz uma raspagem, já resolve o problema. E essas doenças, doutor, assim, é comum em criança? Porque você deixou bem claro que é uma situação assim de higiene mesmo, né? Para a pessoa tomar muito cuidado nesse sentido. Muito. É muito comum em crianças também. Geralmente em crianças, a criança ela não consegue escovar muito bem os dentes. Então a gente sempre tem que estar orientando os pais. Os pais. Às vezes a gente até falou da criança não colaborativa. A gente sempre vê assim, que quando o pai é um pai ausente, que não está nem aí, que deixa o filho se virar, não escova os dentes junto, geralmente a criança tem cárie, tem uma péssima higiene oral, tem a gengiva inflamada e geralmente não é colaborativa. Já ao contrário daqueles pais que estão ali, que levam a criança desde pequena, que escovam junto, que faz daquele momento da escovação uma brincadeira. Então a criança ela acaba sendo mais colaborativa e geralmente não tem esse problema de gengiva. Mas é comum. Eu li um estudo que falava assim que se você não teve a sua gengiva inflamada, você vai ter algum dia na sua vida. Todo mundo. Pelo menos um pontinho lá vai ficar inflamado algum dia. Então assim, é comum. Certo. Tem que tratar, tem que cuidar. E o ideal mesmo é a pessoa ir com certa frequência ao dentista, né? De quanto em quanto tempo é recomendado? Mesmo que ela não sinta nada. Mesmo que a pessoa não sinta nada, eu falo pelo menos uma vez no ano. Aquela pessoa que não tem absolutamente nada, vai pelo menos uma vez no ano, se for necessário, faz uma radiografia, faz uma limpezinha, dá uma olhada no geral. Às vezes não está pintando, às vezes se a gente pega uma cárie que está no início, é só um pontinho. Certo. É que geralmente o pessoal deixa para ir no dentista quando já está grande, né? Aquela cárie desse tamanho. Aí incomodando. Aí já está doendo, aí já tem que extrair, tem que fazer uma restauração maior, uma prótese, alguma coisa. Mas assim, pelo menos uma vez no ano. Eu falo pro pessoal, alguns pacientes que têm uma periodontite crônica, tipo assim, que mesmo que eles escovem bastante, eles têm tem pessoas que têm mais facilidade de acumular alimento na boca. Então aí eu recomendo às vezes até de 3 em 3 meses. Aí está fazendo uma limpeza para poder ir mantendo. Garantir a saúde bucal, né? E sempre escovar, fio dental e um enxaguante bucal de noite. E agora está fazendo aquela propaganda, né, do enxaguante sem álcool, né? Sem álcool eu até prefiro. Sim. Ele tem o mesmo efeito. É que o álcool ele dá aquela sensação de refrescância, de alívio. Então dá a sensação de limpeza. Eu acho até não muito legal, porque às vezes o cara dá aquela escovada por cima no dente e põe 1 litro daquele negócio na boca e tá limpo. Não tá. Às vezes aquilo lá é um coadjuvante, ele vai ajudar, né, na limpeza, mas nada substitui a escovação bem feita. Sempre falo pro pessoal usar cerda macia, tá? Em raros casos a gente usa escova muito dura. Então assim, cerda macia, escovar devagar. E uma das coisas mais importantes que eu falo pro paciente também, para não machucar a gengiva, é prestar atenção na hora que está escovando. Porque assim, tem muitos pacientes que eles, me incluo nessa, você está escovando os dentes, você está pensando lá em outra coisa. Então você escova de um lado, não escova do outro. Geralmente os pacientes que eles escovam com a mão direita, eles têm algum probleminha tem recessão aqui, ó, de gengiva. Porque pega, põe a escova e faz assim. Então fica escovando aqui. Então às vezes dá mais problema desse lado, desse não dá. Então eu sempre falo assim, presta atenção, vai escovar os dentes, para 5 minutinhos, tira 5 minutos do seu dia, passa o fio dental e escova, olha no espelho, faz o bochecho certinho para evitar todo e qualquer problema. Tá certo. Bom, e você está acompanhando aí conosco esse programa com o Dr. Alexandre Sevilha mais uma vez. E a gente vai rapidamente para um intervalo, mas eu volto já já.
com o programa Saúde e Bem-Estar, falando sobre procedimentos odontológicos, aqui com o doutor Sevilha, né? Posso chamá-lo assim, Alexandre? Tá certo. E a gente vai falar agora sobre os tratamentos da ortodontia. Doutor, fala pra gente quais são as novidades. É o seguinte, de maneira geral, pessoal, assim, o que é a ortodontia? Isso. É a colocação de aparelhos, né? Que o pessoal tanto fala. Então, assim, para que serve a ortodontia? O pessoal fala, põe o aparelhinho lá, né? Põe o fiozinho coloridinho e é isso. Na verdade, é muito mais do que isso. Então, assim, como que funciona o aparelho? Geralmente o aparelho é aquela pecinha de metal, né? Sim. De maneira assim, bem geral para o pessoal entender. É aquela pecinha de metal que a gente cola no dente, né? E a gente põe um fio, né? Que ele é um fio que ele vai em cima dos dentes. E aquela borrachinha coloridinha que todo mundo fala, a gente usa ela para segurar, né? Exatamente, para segurar o fio na posição. Então, assim, quando que ele deve ser colocado? Quando a pessoa tem um dente torto, às vezes tem espaço entre os dentes, é usado para corrigir quem tem, às vezes, a mordida, a oclusão, né? A mordida não se encaixa perfeitamente. Às vezes a pessoa tem uma mordida para um lado, para o outro, às vezes mais para frente, certo, né? Então, tudo isso pode ser corrigido com a ortodontia. Vou fazer um adendo aqui, virou modinha. Essa modinha dos aparelhos aí é uma coisa muito séria, isso que está acontecendo. Aparelho de enfeite, que o pessoal fala. Não existe aparelho de enfeite. E parece que acha até para comprar em qualquer lugar, né? Acha, o pessoal está vendendo na barraquinha dos camelôs, assim, entendeu? É uma coisa assim, lá no centro de São Paulo também o pessoal estava vendendo, e assim, é uma coisa muito perigosa. Porque você coloca aquilo lá e fica trocando a borrachinha toda hora. Então, assim, um elástico que às vezes você colocou, que ele era para ele fazer o efeito em um mês, você faz todo dia. Aí o paciente fica trocando aquilo lá todo dia, pode dar sérios problemas. Sérios problemas periodontais. Que aí acaba reabsorvendo o osso em volta do dente. O dente se movimenta muito rápido, né? Então acaba perdendo o osso ali em volta do dente. A pessoa pode vir a perder esse dente mais pra frente. E às vezes é uma pessoa que tem os dentes bonitos que não precisa usar, Tem um caso que saiu agora, uma paciente de 15 anos e ela estava nessa modinha do aparelho. Todo dia trocar a borrachinha, todo dia trocar a borrachinha e ela perdeu os 6 dentes na frente. 6 dentes. Por causa assim, de bobeira. Então assim, a ortodontia... E falta de informação, né? Falta de informação. Acho que informação tem. Tem que ter, pelo menos os pais sempre acompanhar tudo. É verdade. Mas assim, a ortodontia é uma coisa bem séria e para ser feita por quem entende. Profissionais, né? Por profissionais de qualidade. Para não colocar qualquer aparelho, porque assim, esse é só um tipo de aparelho, aparelho fixo. Tem vários outros tipos de aparelho. Tem um aparelho que vai no céu da boca, que é um aparelho móvel. Tem uma contenção. Tem aparelho que é para juntar os dentes, tem a borrachinha, tem o elástico, tem vários mecanismos que a gente faz. De maneira geral, é assim, a gente põe o tal dente, eu colo o aparelho nele e eu faço força para onde eu quero trazer ele. Certo. Vamos supor, eu tenho um espaço entre esses dentes, então eu vou fazer força para tentar fechar ele. Só que assim, é uma força controlada. Não posso tentar fazer isso em uma semana que ele... Entendeu? Que pode dar problema no osso, na gengiva. A gengiva reabsorve, desce. Então, assim, tem que ser um trabalho controlado. Certo, e com quem entende do assunto, né? Com certeza. Agora, deixa eu te falar. No programa passado, a gente falou muito sobre implante. E aí, veio uma questão aqui que eu quero tirar a dúvida com você. A pessoa que ficou com espaçamento entre os dentes, porque no passado ela perdeu um dente... Aí você comentou que quando a pessoa tem a perda do dente, ela tem que fazer o implante imediatamente para não ter esse vão entre os dentes, né? Sim. Mas tá, então digamos que ela não fez a reposição de imediato, aí um dente afastou-se do outro e agora ela vai fazer o implante e aí depois que ela fizer o implante, ela pode usar o aparelho então? Geralmente a gente faz o processo contrário, primeiro o aparelho e depois o implante. Isso, porque quando eu uso o aparelho, eu coloco os dentes na posição que eu quero para depois estar colocando o implante ali no meio. Porque o implante ele não se mexe, o dente eu consigo movimentar, mas o implante, uma vez colocado ali no osso, ele não vai mudar de posição. Então, o que a gente fala assim para o paciente? Às vezes a gente tem que ver que espaço é esse.
Porque às vezes é um espacinho pequeno, então a gente consegue juntar. Corrigir. Às vezes o espaço fica mais ou menos no meio do caminho, a gente fala. Então assim, às vezes é melhor ou fecha ou abre um pouquinho e põe um implante, né? Entendi. Tem 3 situações. Ou a gente fecha ele, porque o espaço é pequenininho, melhor fechar. Ou às vezes ele assim, é um espaço nem maior, tão grande, nem tão pequeno. Então a gente tem que estudar, cada caso é um caso, né? Para ver se a gente abre ou fecha. Ou então aquele paciente que tem um espaço grande entre os dentes, melhor coisa a fazer é colocar um implante, mas sempre dessa forma. Tanto que assim, os pacientes chegam lá, doutor, eu tenho um espaço aqui, eu tenho um espaço aqui que eu preciso fazer e eu tenho esses dentes tortos aqui. Sim. Então aí vamos por etapas. Então assim, primeira coisa, fazer uma radiografia, fazer uma documentação, aí nós vamos fazer uma limpeza, aí nós vamos ver se tem alguma restauração para fazer, deixa tudo em ordem, aí aparelho. Aí vai colocar o aparelho, o tempo todo, assim, 2, 3 anos, né? Depende do tratamento. Alinhou tudo, tá tudo certo, aí nós vamos fazer os implantes. Entendi. É lá depois. Tá certo. Agora tem uma pergunta muito interessante, que é a criança, a partir de qual idade que ela pode colocar um aparelho? A gente sempre trabalha a ortodontia junto com a odontopediatria. Porque assim, às vezes a gente vê crianças de 6, 7, 5 anos, que a gente já vê que a criança às vezes chupou muita chupeta ou chupa ainda, tem a mordida aberta, tem uma mordida cruzada. Então assim, não tem assim a idade mínima para colocar. É a partir do momento que a criança for colaborativa e puder fazer esse tratamento. Mesmo que ela não tenha trocado ainda para aqueles dentes? Às vezes a criança ainda tem dente de leite, mas a gente não coloca o aparelho fixo aí. Aí existem vários outros tipos de aparelho que a gente pode fazer uma ortodontia preventiva. Para que aqueles dentes que estão nascendo, os dentes permanentes dela, já venham a nascer numa posição correta ou melhor do que nasceriam normalmente. Entendeu? Então a gente já vai fazendo, já vai preparando. Na hora que a criança estiver com todos os dentes na boca, pra gente colocar o aparelho fixo. É muito bom quando o pai já faz, o pai já leva a criança para fazer esse acompanhamento antes. Assim. Mas assim, se eu fosse falar assim, uma idade ideal para colocar o aparelho, é em torno de uns 12, 13, 14 anos. Que é quando a criança já está geralmente com os dentes permanentes na boca e está numa fase de crescimento. Então, geralmente o tratamento é um pouquinho mais rápido. Certo. Dá para colocar aparelho em pessoas de 50 anos? Com certeza. Só que geralmente é um pouquinho mais devagar. Mais demorado. Então, se às vezes a pessoa está em fase, né? Tá em fase de crescimento, então assim, é mais fácil, o metabolismo acelerado, então assim, às vezes é mais fácil a gente colocar aquele dente na posição do que numa pessoa de 50, 60 anos. Certo. E doutor, e para essas pessoas que colocam o aparelho, a atenção deve ser redobrada então com relação à higienização? Com certeza. A higienização já assim... Já deve ser, né? Já deve ser muito bem feita, o fio dental, tudo. Pacientes que têm aparelho geralmente têm uma dificuldade muito grande de escovação. Então eu sempre falo para o pessoal assim, tem algum segredo, doutor? Tem alguma técnica especial? Não. Escova os dentes certinho. Usa o fio, tem um passa-fio que é um instrumentinho para passar o fio dental. Próprio para a pessoa. Próprio para o aparelho. Só que assim, ele é um pouquinho demorado para passar. Tem que ter paciência, tem que passar, dente a dente. Às vezes a pessoa não tem muita paciência de fazer isso. Então assim, a gente orienta, tem que fazer esse procedimento, tem que escovar muito bem, porque às vezes a pessoa come, junta alimento ali no aparelho, a pessoa deixa. Já tive casos de eu tirar o aparelho da pessoa por falta de escovação. Entendeu? Nossa. Eu orientei a paciente, falei, fiz limpeza, fiz tudo. A gengiva dela inflamou tanto, cresceu tanto que ela começou a subir no aparelho. Então, assim, uma situação assim, bem delicada. Que assim, se passasse daquilo ali, eu ia ter que fazer uma cirurgia na gengiva dela. E aí eu falei, não, vamos tirar esse aparelho, fizemos uma raspagem, entramos com medicação, aí melhorou, aí depois que nós voltamos ao tratamento. A colocar novamente. Um aparelho. Então assim, tem que cuidado redobrado para quem usa aparelho. Qualquer tipo de aparelho. Porque é um jeito de acumular mais alimento. Então a gente tem que
ter bastante cuidado, né? E com relação ao tempo, doutor, que a pessoa tem que usar esses aparelhos? O Depende tempo de pessoa também. varia muito, varia de acordo com a idade da pessoa. Igual eu falei, geralmente o pessoal mais novo vai um pouquinho mais rápido, mas geralmente, assim, a grande maioria dos tratamentos gira em torno de 2 a 3 anos. Certo. Né? De 1 ano e meio a 3 anos, é mais ou menos por aí. Quando o tratamento se alonga muito mais que isso, existem casos, mas aí às vezes é um caso um pouquinho mais complicado, uma coisinha que vai um tempo maior para mexer. Mas a grande maioria dos casos é até uns 3 anos. Até uns 3 anos. E para aquela criança de 12 anos, os dentes delas todos não nasceram, né? Depende, às vezes já. E se não nasceu? Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Sempre antes da gente colocar qualquer tipo de aparelho, é feita a documentação. Nessa documentação vem uma radiografia panorâmica para a gente saber como que estão. E um modelinho de gesso, né, que é feita uma moldagem. Então a gente tem uma réplica exata da boca dela, como é que tá. Então a gente tem a noção da distância que tem ali. Às vezes a gente vê, ó, vixe, esse dente ele não vai nascer de maneira correta aqui. Então às vezes a gente coloca um aparelhinho para afastar um pouquinho para ele conseguir nascer esse dente. Ou seja, é até bom que a pessoa comece antes, né? É até bom. Então assim, tem pacientes que foram no meu consultório, eram muito novinhos, né? A mãe falou, não, vamos esperar mais um pouco. Então esse ano já fizemos a documentação e já estamos tratando. Que bacana, tá certo. É tão bom, né, saber de tudo isso, conhecer todas essas novidades. Quer dizer, isso aí não é nem novidade, né? Mas para quem não entende do assunto, né? Eu tenho 2 filhos que eu acho os dentinhos deles perfeitos, né? Eu como mãe sou coruja, mas eu acho que já está na hora de eu procurar. Eu sempre falo assim, eu sempre procuro falar o que é. Porque todo mundo chega no consultório e fala, doutor, por que eu uso aparelho? Como é que funciona? Então assim, eu sempre falo o que é o aparelho. É uma pecinha que você coloca para endireitar o dente, para colocar na posição. Tem vários tipos de aparelhos. Tem um aparelho metálico comum, tem um aparelho de porcelana. Então você põe ele transparente, põe um fiozinho branco, ele fica quase imperceptível, entendeu? Fica muito bonito. Tem os aparelhos autoligados, que ele não vai borrachinha, ele mesmo. Ele tem um sistema um pouquinho diferente, às vezes o tratamento é até um pouquinho mais rápido com ele. Então, assim, tem vários tipos de aparelho. De maneira geral, que eu gostaria que você soubesse, tem que ser feito por um profissional. Aí ele vai indicar, cada caso é um caso. Eu sempre falo isso, cada caso é um caso. E tem que ser analisado. Agora, o que eu acho muito bacana é que você sempre comenta que qualquer procedimento que você faz lá na clínica, você pede um documento antes, uma radiografia da pessoa, né, do rosto dela, dos dentes, mas não é toda a clínica que tem esse cuidado, né, doutor? Mas deveria, deveria. A documentação, ela além dela ser, é um documento legal, né, assim, perante a lei, digamos assim, é uma prova, né, de como está a boca do paciente e depois o que eu fiz, né, o que a gente fez. E além do que, eu pelo menos assim, eu não gosto de fazer nada se eu não souber o que eu vou estar fazendo. Então assim, a documentação é extremamente importante. Ela vem a radiografia panorâmica, vem a radiografia lateral, vem o modelo de gesso da boca. Em alguns casos a gente pede até radiografia individual de cada dente, para ver, às vezes a pessoa tem uma perda óssea, então a gente pede uma radiografia individual de cada dente. Às vezes a gente pede uma tomografia, que aí é um exame um pouquinho mais elaborado, que eu tenho uma ideia tridimensional de como está a boca do paciente. Então assim, é um cuidado que tem que ter. E até às vezes pacientes de outras clínicas vêm lá pra gente e falam assim, doutor, eu estava usando aparelho lá, mas eu não quero mais. Eu quero tratar com o senhor. Eu falo, então vamos fazer uma documentação nova. Aí às vezes o paciente fala, mas de novo, já fiz. Eu falo, não, mas você fez antes, tem que fazer agora pra gente saber como é que tá. E até porque você já comentou que muda muito rapidamente, né? Muda. Às vezes o paciente, 1 ano atrás, ele foi numa outra clínica, começou a fazer, aí vamos supor, ele mudou de cidade, ele veio para cá, aí ele não está com a documentação. Então assim, eu preciso saber como o paciente chegou lá na minha clínica. É verdade. Entendeu? Então aquilo serve como documento para saber, ele chegou desse jeito, então esquece o que foi feito, a partir de agora vamos
fazer assim para resolver o seu caso. E até você comentou também quando a pessoa tem uma falha e ela não corrige aquela falha com o implante, o dente vai se distanciando também. Vai. E aí a radiografia já vai ser diferente também, né? Vai. Em um ano muda muita coisa. Muda muita coisa. Eu sempre falo para o paciente, perdeu um dente, tem um espaço, não deixe para depois. Não deixe para depois. Nem que a gente coloque um aparelho ali para manter o espaço. O espaço, né? Doutor, não posso fazer o implante agora. Não, põe um aparelho aí, põe um mantenedor de espaço, mantenha aquele espaço certo para o dente não entortar. Porque eu falei da outra vez, geralmente o pessoal, perdi um dente aqui embaixo. Doutor, mas é um dente do fundo, nem faz falta. Faz muita falta. Então assim, aquele dente, o outro do lado vai entortar. O de cima, às vezes não tem nenhum para morder com ele começa a descer. Então desalinha toda a parte de cima, desalinha a parte de baixo. Esse dente que começou a descer, reabsorve o osso, forma uma cavidade ali para entrar alimento, aumenta a possibilidade da cárie. O paciente não consegue higienizar, a gengiva retrai. Então assim, pode acontecer N problemas por causa de um dentinho que você deixou de implantar. De fazer. Exatamente. Então sempre vá, coloca o aparelho, planeja certinho para depois fazer o implante. Alexandre, a gente já está quase terminando o programa, mas eu gostaria de saber sobre o dente do siso, né? Aquele que nasce por volta dos 18 anos, que o pessoal comenta que é o dente do juiz. É o dente do juiz. Terceiro molar, dente do siso ou dente do juiz. Eles são os mesmos. Porque a gente tem assim, tem o primeiro molar, que é o dentão lá do fundo, o segundo e o terceiro molar. É um dente que geralmente eu recomendo que seja extraído. Ele não tem muita função. Ele é um dente assim que, igual a gente estava falando do aparelho, assim, pede a documentação, a gente vê na radiografia como que ele está, aí a gente faz uma limpeza, faz a restauração e recomenda que extraia também o terceiro molar antes de colocar o aparelho. É muito boa a porcentagem da população que tem ele nascendo de maneira correta, ocluindo de forma correta, é muito pequena. Geralmente ele nasce fora de posição, um pouquinho torto, fica uma gengiva ali em cima dele que pode inflamar, que pode incomodar. Então assim, a gente recomenda que extraia esse dente. Não é um dente, a pessoa fala, doutor, mas não vai fazer falta? Não, é um dente que não vai fazer falta, vai fazer até bem se não ficar acumulando aquela sujeira que fica ali no fundo. Porque quando o pessoal chega lá, assim, às vezes não é nem o dente que está doendo, às vezes é essa gengiva em volta que está inflamado ali, que tá incomodando um pouquinho. E na verdade dá a impressão até que o dente está ali só para acumular sujeira, né? Ele fica ali, forma uma bolsinha de alimento ali que inflama bastante e incomoda bastante. O pessoal reclama bastante. Aí, já que tem essa facilidade, né? Melhor coisa é tirar. Já vai, fica tranquilo. O pessoal tem muito medo também, não precisa ter medo nenhum. Porque eu já ouvi comentários que o dente do siso é mais complicado a extração do que o normal. É super tranquilo. É super tranquilo. Não se preocupe. Doutor Alexandre, foi um prazer enorme tê-lo novamente aqui na TV Grandourados. E você sabe que nós estamos com as portas abertas. Sempre que tiver novidades na sua clínica. E a clínica, tá tudo bem? Tudo em ordem, graças a Deus. Para quem não conhece a Sevilha Odontologia, né? Isso. Tem eu trabalhando lá, tem mais 5 dentistas que trabalham comigo. A gente atende todas as áreas. Todas, né? Todas. A parte da ortodontia, tem a doutora Amanda, que ela faz a parte da ortodontia. Eu cuido da parte de cirurgia, da periodontia, de limpeza, essas coisas. Tem o doutor Myron, que está fazendo a parte do prótese com a gente. O doutor Luiz Carneiro faz parte de cirurgia também lá comigo. O doutor Murilo faz a parte de tratamento de canal. Então, assim, a gente tem... E os implantes? Você também faz? Sim, né? sim. Eu e o doutor Luiz que cuidamos dessa parte de cirurgia, de terceiro molar, de cirurgia gengival, de implantes, de enxertos e tudo. E tem a doutora Milene também, que cuida da parte da odontopediatria, que a gente falou dos baixinhos aí. Então, assim, lá na Sevilha Odontologia a gente tem um profissional para cada área. Tem uma equipe muito boa, meus auxiliares, vou dar um abraço para elas. Tá certo. E tem também a sedação consciente, né? Tem esse diferencial lá. Isso. Quem tiver dúvida, quem quiser ir lá conversar, saber o que é, se informar, quiser fazer um tratamento com a sedação, vai lá. Experimentar, né? Vai lá, faz uma avaliação, a gente toma um cafezinho e eu explico tudo para todo mundo. Tá certo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a vocês. E o programa Saúde e Bem-Estar vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Mas caso você queira mais alguma informação a respeito deste assunto, você pode nos mandar um e-mail para o programa saudebemestar@revistadofarol.com.br.
Obrigada por sua companhia, sua audiência e até o nosso próximo programa.